Mais um Liga da Política, Ari. Ixi, 5.4. 4? 54. Rapaz, e disseram que a gente não ia passar do quinto, sexto. E a vantagem é que hoje o programa vai ser novinho. Novinho. Novo, bem novo. Novinho. Estamos e o aqui. candidato também é. E o candidato o quê? O convidado. Também é novo. Eu profetizando. Tá vendo? Também é novo. E aí, Cissa? Verdade, tudo Preparada? ótimo. Preparadíssima. Sentei aqui no lugar de Ari. Aí, ó. Já tô. André Quadros, presidente do Novo da Bahia. Engenheiro e administrador também, né, meu amigo? Isso. O papo aqui é tranquilo. Eu gosto de falar bem do começo. É tranquilo, só precisa tomar cuidado Com as pessoas. com algumas uns e pessoas, outros. Ari. Eu sou calmo. Que é calmo, que é Eu tranquilo, vivenciei mas falar toda isso. vez ele gosta de pegar na curva, dar aquela pimentadinha, não deixe não. Não libere pra ele não. Pronto, Fique obrigado. tranquilo. Viu? Eu vou lhe dar dica porque isso é gente boa. Eu vou lhe dar dica. Não dou a dica pra ninguém. Eu não falo isso pra ninguém, eu tô lhe dando a dica. Agradeço a dica, agradeço também a presença, o convite. Tá aqui na Liga da Política, parabéns pelo trabalho. Grande honra estar aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ari. Obrigado, Cissa. Seja bem-vindo. O programa começa simples. Eu quero saber, todo mundo, quem tá do outro lado lá tá querendo saber como é que você entrou para a política. Como é que você chegou nesse universo político e o que é que lhe traz? Olha, a política já está um pouco no meu sangue há bastante tempo. Meu avô chegou a ganhar a prefeitura de Vitória da Conquista há muitos anos atrás, década de Qual o nome do seu avô? 60, 70 no máximo. Gilberto Quadros, em Conquista. Só que houve recontagem de votos e ele acabou perdendo por 300 votos. Então, meu pai... Recontaram e colocaram os votinhos ali, né? Naquela época era papel, Aquelas né? coisas que aconteciam antigamente. Aí, meu pai sempre gostou muito de política, a época de campanha sempre foi um fuzuê lá em casa. Tô casando mês que vem com a minha noiva e a família dela também é toda de político. Dizem Ixi, que é. misturou. O avô dela já foi prefeito de que é, o pai já foi vereador. Então, assim, gosto, tenho no sangue. E como que eu me envolvi com o Novo? Lá em 2018, naquela onda de Bolsonaro, aquela coisa de manifestação de rua, a gente por aqui de corrupção, um sentimento de indignação muito forte dentro da gente, muitas manifestações e também, assim, tava à flor da pele essa vontade de querer fazer alguma coisa e devolver um pouco para a sociedade também. Então, em 2018, teve eleições para deputado federal e eu ajudei muito na campanha da nossa candidata na época, Priscila Chamas, do Novo. Jornalista também. Jornalista também. Ela foi muito bem votada, teve mais de 33 mil votos na época, o que é muita coisa para deputado federal, mas não foi eleita. E não foi eleita porque o partido não conseguiu atingir o quociente eleitoral. E eu entendi naquela época que, poxa, uma candidata extremamente bem votada, por que não se elegeu? Aí a gente pensa, poxa, as eleições são injustas, né? Muitas pessoas com menos voto que ela acabaram entrando. Isso. E ela acabou não entrando e eu fui entender como que funcionava o cálculo. Então é preciso você ter bastante candidatos para você ter uma ramificação dos votos para o partido conseguir atingir o quociente eleitoral para conseguir eleger um candidato mais bem votado dentro do partido. E aí, em 2020, sabendo como funcionava o cálculo eleitoral, eu me candidatei também para ajudar a Priscila. Porque eu sabia que eu, assim, nunca tive expressão nenhuma na política, nunca fui candidato, não tinha YouTube, não tinha nada. Mas sabia que a gente consegue emprestar um pouco do nosso caráter, da nossa personalidade e conseguir mais de 500 votos em uma eleição extremamente disputada, que é a eleição de vereador de Salvador. E tenho certeza que fiz a minha parte. Se nós tivéssemos, na época, o Partido Novo lançou apenas 16 candidatos a vereador. Se nós tivéssemos 35, 40 candidatos que tivessem a mesma quantidade de votos que eu tive, e a Priscila Chamas, que foi muito bem votada novamente, teve mais de 5.700 votos, foi a 13ª vereadora, candidata a vereador mais bem votada e não entrou, justamente porque o partido novamente não conseguiu fazer uma cadeira, porque a nominata não foi grande o suficiente. Mas eu tenho consciência tranquila que eu fiz a minha parte, me candidatei, lancei o meu nome,
para ajudar ela, para a gente conseguir colocar alguém do Novo na Câmara de Vereadores de Salvador. Infelizmente não foi possível. Coisa que eu acho que agora para 2024 nós temos grandes chances de conseguir. Mas para entrar no Partido Novo não é simples, né? Chegar lá, eu quero filiar e filiar. Como é que funciona? Tem todo um processo, né? Tem curso, tem... Para ser filiado é muito simples. Basta acessar o nosso site, novo.org.br/filie. A única condição para a pessoa ser filiada ao Novo é a pessoa ser ficha limpa, tá? Única. Para ser candidato que precisa fazer os cursos. Isso. Para ser filiado, só isso. E existe uma contribuição mensal, porque a gente entende que dinheiro público não deve financiar partido político e não deve financiar campanha política. E a gente, para depender menos de dinheiro público, a gente entende que os filiados devem ajudar a manter a estrutura do partido. Hoje está no valor de R$ 38,00, começou com 20 lá atrás, quando o partido foi registrado, em 2015, e hoje, corrigido pela inflação, está em 38. Mas aí você adiantou o passo dos candidatos. Para ser candidato pelo Novo, realmente existe um critério bem maior. A gente entende que em época de eleição, a visibilidade que os candidatos têm são muito maiores do que o partido propriamente dito tem. Então acabam sendo a cara do partido, acabam defendendo os interesses do partido, então a gente não bota qualquer pessoa para ser candidato pelo Novo. Hoje é preciso que a pessoa passe pelo processo seletivo, acho que é o único partido que faz processo seletivo para determinar quem são seus candidatos. E hoje a gente está nós contratamos uma empresa terceirizada para fazer o background check daquela pessoa, ver antecedentes criminais, se ela tem certidões negativas, né, de fórum de justiça, essas coisas todas, é tudo levantado. E aí eles nos passam uma avaliação. E de acordo com essa avaliação, a gente aprova ou não o candidato. Também existe um questionário que o candidato precisa responder para a gente testar se ele está alinhado com os princípios e valores e a própria ideologia do partido. Então, candidatos extremamente desalinhados também são reprovados. E um videozinho também, ele precisa gravar um vídeo de até 3 minutos, porque quem faz a avaliação não somos nós. O Diretório da Bahia não tem ingerência sobre quem vai ser os candidatos na Bahia. Tem que ser essa empresa que passa o feedback para a gente, e também o Diretório Nacional e outras pessoas que foram contratadas para fazer essas avaliações. E aí a gente recebe o feedback com aprovação ou não desses candidatos. Agora, André, você falou tudo isso é de novo que o Partido Novo já traz. Em um cenário político tão polarizado, tão extremista muitas vezes, qual é a visão, qual é a ideologia do Partido Novo frente ao cenário político atual? Bom, as eleições de 2022 mostraram isso, mostraram uma polarização terrível no país. Acho que é péssimo para a nossa democracia essa polarização, onde tudo que um fala é considerado fake news, tudo que o outro fala é rechaçado, ou seja, não gera um projeto de país realmente, não se constrói umas pautas baseadas no que é melhor para o país, no nosso progresso e tal. E o Partido Novo se prejudicou demais com essa polarização. Não só o Novo, muitos partidos de centro, centro-esquerda e centro-direita se prejudicaram. Muitos não atingiram cláusula de barreira, tanto é que estão se fundindo, estão fazendo algumas federalizações por aí. Agora, a cláusula de barreira não impacta tanto o Novo, porque a gente consegue se manter com as nossas doações dos filiados e com as contribuições dos filiados. A gente não depende de dinheiro público para se autofinanciar. Foi um partido que foi fundado pensado nisso, né? Que não ia usar esse dinheiro. Né? Foi estruturado exatamente para depender dos filiados, como deveria ser, né? Em uma verdadeira democracia, um partido que tem a sua ideologia deve ser sustentado pelas pessoas que acreditam naquela ideologia. Então, a gente considera um absurdo o valor de quase 6 bilhões de reais gastos em fundo partidário, mais fundo eleitoral. Para vocês terem uma ideia, é mais do que o dobro do que o país gastou em saneamento básico. Então, ou seja, vale a pena sustentar partido político, campanha política, por um valor maior do que a gente gasta com saneamento básico? Né? Não tem cabimento. Então, a gente... aí você falou que a gente se prejudicou com essa polarização. É verdade, nos prejudicamos. Não só a gente, muitos partidos de centro-direita e centro-esquerda também.
Mas a gente se coloca em um partido de centro-direita. Por quê? Porque a gente entende que o Estado deve interferir cada vez menos na vida do cidadão, ter menos ingerências, por exemplo, sobre como você utiliza o seu FGTS. Por que prender esse dinheiro compulsoriamente, o dinheiro do trabalhador? Ou seja, o Estado administra melhor o seu dinheiro do que você mesmo? Né? Então a gente entende que a gente é de direita, defendemos um Estado mais enxuto, um Estado onde fomente o empreendedorismo, fomente a abertura de novas empresas, atraia novos investimentos, gerando assim emprego, renda e mais progresso, que foi o que deu certo no resto do mundo. Se você pegar até os países nórdicos, que muitos falam que são socialistas, Sim. não, são países extremamente abertos, são extremamente liberais, abertura econômica muito grande, fomento ao empreendedorismo muito grande, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, etc. Então são países que deram certo no mundo. Por quê? Porque fizeram um Estado mais leve para o cidadão, consequentemente cobraram menos impostos e deram possibilidade de as pessoas se desenvolverem, né, com as próprias pernas, com a força do seu próprio trabalho. E o partido foi fundado em 2015, né? A gente está em 2023. Você tem dados de número de filiados no país e quantos cargos eletivos vocês conseguiram eleger? Sim, iniciamos o registro do partido em 2015. Já em 2016, fomos para a nossa primeira disputa eleitoral. Elegemos 4 vereadores. Rio Grande do Sul, deixa eu ver se eu consigo de cabeça. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e o quarto eu vou ficar devendo. Em 2020, elegemos um prefeito. Não, desculpa, aí veio 2018. Em 2018, elegemos 8 deputados federais. Estávamos naquela onda Sim. surfamos um pouco na onda bolsonarista, isso a gente não deixa de reconhecer, mas não foi uma onda bolsonarista, eu entendo que foi uma onda de pessoas tão maltratadas, tão sem chão em relação ao que estava acontecendo com a Lava Jato, com o Petrolão, com tanto escândalo de corrupção, pessoas tão indignadas que a gente entrou com um discurso de menos Brasília, menos benefícios, menos privilégios para político. Sim. E acabamos elegendo 8 deputados federais. E deputados estaduais eu não vou saber de cabeça, mas elegemos alguns também, cerca de 10 a 12 deputados estaduais. E aí veio 2020. 2020... E teve um governador também. Desculpa, acabei esquecendo o nosso principal nome, que foi o governador Zema, que foi um completo desconhecido, iniciou as pesquisas com 2%, e em um estado extremamente grande, populoso, conseguiu se eleger governador de Minas, que agora em 2022 foi reeleito com quase 60% dos votos, em um estado que deu mais voto para Lula do que para Bolsonaro. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que teve muito voto Zema, Lula. Sim. Pessoas que gostaram tanto da gestão, né, dele, de Zema, mas que por ideologia, por se afastar do que Bolsonaro defendia e por ter um pouco de ojeriza ao Bolsonaro, acabou votando também em Lula, mas não deixando de reconhecer o trabalho de Zema. E veio 2020, elegemos um prefeito de Joinville. Hoje nós temos mais 2 prefeitos que vieram para o Novo depois do pleito, que é de Pato de Minas, os 2 mineiros, e a terceira cidade eu também não vou saber agora de cabeça. E elegemos mais de 25 vereadores, 30 vereadores, uma coisa assim. Mas hoje nós já temos cerca de 50 vereadores também, que muitos estão vindo. Vão migrando. Quando já tem mandato, também passa pelo mesmo processo? Passa por um processo mais rigoroso. E qual porque quando já tem mandato, já tem visibilidade, o mandatário já precisa ter um pouco de afinidade com os princípios e valores do Novo em relação à redução de gastos públicos e redução de privilégios também, isso tudo é avaliado. A assiduidade, seja na Câmara, seja na Assembleia, ou seja na Prefeitura, porque já tivemos também prefeitos vindo, a assiduidade tem que estar compatível com o que o Novo prega. Se você for verificar os campeões no ranking dos políticos, que é um ranking que usa como critério anticorrupção, antidesperdício, quase os primeiros
quase sempre os primeiros são os do Partido Novo. E entre os partidos, sempre o Novo é o primeiro partido, é o partido que mais tem responsabilidade com relação aos gastos públicos, é o partido que menos aprova leis inúteis e leis que atrapalham o cidadão, e é os que mais têm assiduidade também nas suas respectivas casas. E em 2022 nós tivemos um encolhimento. Saímos de 8 deputados federais para apenas 3. Os 3 foram reeleitos. Considero que foi um erro de estratégia do partido, porque nós tivemos 2 deputados federais que não tentaram se reeleger deputado federal. Tentaram fazer com que... tentaram o governo do estado, isso no Rio e em São Paulo, ou seja, acharam que aconteceu o que aconteceu com o Zema era mais fácil do que o que realmente era, e não é. O que aconteceu com o Zema realmente é 1 em 1 milhão, na minha opinião. E nós tivemos um encolhimento. Um pouco da polarização que você citou, um pouco porque o nosso discurso de economia de recurso público não está muito aderente ao que o povo está querendo. A população do Brasil é muito pobre. Não é necessidade, né? A população do Brasil está O querendo povo saber quer feijão com arroz. o que está querendo comer no dia seguinte, exatamente. Então, não tem essa noção de que é importante zelar pelo dinheiro público, é importante zelar pela responsabilidade fiscal, e acaba que o nosso discurso não aderiu completamente. Isso é uma meia-culpa que a gente tem que fazer e estamos ajustando. Nós somos um partido muito recente. É importante que a gente reconheça esse erro para traçarmos novos rumos, novas ideias, e o Estatuto do Novo era muito bem fechado, muito delimitado. Por exemplo, um vereador que ganhasse a eleição, ele tinha que cumprir o mandato inteiro de 4 anos. Ele não poderia sair para candidato a deputado 2 anos depois. Isso mudou, graças a Deus, porque eu entendo que o vereador eleito, ele deve sim sair como candidato a deputado. Sim. Ganha visibilidade, ganha o partido, ajuda a eleger outro, se for o caso. Isso. É um puxador de voto, é um cara que tem mandato, é um cara que tem visibilidade. Então, isso mudou no partido. Então, assim, uma série de mudanças a gente tem feito porque a gente precisa se adequar também ao novo modelo. Quando o partido teve o registro teve o seu registro do partido, existiu financiamento privado de campanhas e empresas podiam doar naquela época. E doações de pessoas físicas também não tinham tantos entraves como tem hoje. Hoje, empresas privadas não podem doar para o partido, nem para campanha. E doação de pessoa física está limitada a 10% do seu rendimento bruto do ano anterior, e só pode ser R$ 1.064 por dia. Isso aí. Isso deu uma diminuída nas nossas receitas, e esse modelo foi construído lá atrás para a gente ser financiado, ser autofinanciado por empresas, por pessoas que queiram doar para o partido, realmente. Sim. E acaba que a legislação foi dificultando cada vez mais isso. Então, hoje já foi aberto o precedente de a gente utilizar o rendimento do fundo partidário que está em nossa conta, que a gente nunca utilizou. Isso está ajudando a gente a se profissionalizar, todos os diretórios pelo Brasil. Então, a gente está em um novo momento e com ótimas perspectivas pela frente. Quase todos os partidos, no ato de sua fundação, eles tinham um objetivo, né? Como o Novo tem esse objetivo de não receber doações públicas, né? De fundo partidário. Vocês têm um processo para se tornar o candidato. E 99% dos partidos deixaram, ao longo dos anos, né, de sua essência, e passaram a ser realmente partidos como todos são. A esquerda, a direita, mas que no frigir dos ovos... Tudo é centro. Tudo é centro e tudo é igual. Você não tem medo que o Novo se torne isso também, não? Já que você já está começando a usar os juros de um fundo partidário que vocês negavam? Medo eu tenho, mas eu acredito muito no partido, acredito muito nas pessoas que estão no partido. Eu acho que a filosofia de existir do Novo está muito bem consolidada com os dirigentes. Agora, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, para você ter uma ideia, foi criado um portal da transparência para os filiados, para saber como cada recurso está sendo gasto desse rendimento do fundo partidário.
Isso acho que não tem precedente com outros partidos. Temos uma estrutura de compliance boa dentro do partido. Temos uma estrutura que é a CEP, que é o Comitê de Ética também, muito bem desenvolvido. Qualquer pessoa pode fazer uma crítica a algum dirigente e tal. Isso vai para uma CEP, vai para um Comitê de Ética. Então, assim, quando você constrói sua casa em fundações mais bem feitas, realmente sólidas, tende a você não ter problema com sua casa. Então eu acredito que o Novo foi fundado, é um partido recente, a gente precisou passar por algumas adaptações que foram necessárias, a meu ver, muito por conta do poder político, que viram que o Novo estava crescendo, estava ganhando destaque, a gente chegou a ter mais de 50 mil filiados, com algumas rupturas internas, com algumas críticas, principalmente do João Moedo, que foi o nosso fundador, que hoje não faz mais parte do partido. Muitas críticas dele ao próprio Bolsonaro, a gente acabou tendo perdas de filiados, mas a gente hoje está crescendo, nunca tivemos tanto novos filiados como tivemos no mês de julho, agora de 2023. Tivemos mais de 1.050 filiados novos, isso foi um recorde. Aqui na Bahia, você me perguntou dos números, a gente está com mais de 1.600 filiados. Lembrando que os filiados do Novo são filiados que contribuem com o partido, não são qualquer filiados. Então, são pessoas que acreditam no propósito, na essência, e os nossos mandatários reformulando, acaba que esses filiados têm uma noção de pertencimento. Sim. Né, do Sim. partido, e acaba que os nossos mandatários precisam, prestar contas do que está fazendo para os nossos filiados, porque é desembolsado, exatamente. Então, cria-se um ciclo virtuoso, sabe? Você tem o governador Zema, que pegou um estado quebrado, 60 bi de déficit fiscal, passou 4 anos apenas, conseguiu levar para um superávit de 2 bi, sendo que teve pandemia e alguns desastres naturais pelo meio do caminho. Um estado que melhorou todos os índices de educação, saúde e segurança. Ou seja, nossos mandatários mostram que é possível fazer mais com menos, com responsabilidade, sem conchavos, sem troca de cargo. Para você ter uma ideia, a Zema fez um processo seletivo para definir quem seriam seus secretários. Isso, você não tem precedência disso, sabe? O nosso prefeito de Joinville levou Joinville para ser a cidade melhor para se viver no Brasil, em apenas 2 anos de mandato. Ele entrou em 2021, janeiro de 21, final de 22, Joinville estava na top 1, de acordo com o ranking da época, da revista Época, a melhor cidade para se viver no país. Você falou do número de filiados. Como é que vocês conseguem captar novos filiados, ou o filiado vai até vocês, e como é que se dá isso? Eu quero ser filiado, eu vou no site, eu vou procurar. Como é que acontece hoje? É bem pela rede social. 90% conhece o partido. Mas vocês são procurados, sociais. Vocês não buscam. Olha, de vez em quando tem alguns cards, né? Na nossa legenda tem no final lá, Feliz ao Novo, e aí a pessoa busca, a pessoa vai vendo nossos posts, vai acompanhando, vai se identificando, vai gostando. A gente mostra todos os nossos mandatários, os deputados e o governador Zema, todo início de mês, eles mostram o balanço do mês anterior em relação às finanças, quanto que gastou no gabinete. O nosso primeiro vereador, que eu fiquei devendo lá atrás, o de BH, Matheus Simões, que hoje é vice-governador de Minas, ele chegou ao ponto de gravar todas as reuniões que ele tinha no gabinete dele, ele como vereador. Gravava e disponibilizava na internet. Ou seja, assim, a gente zela muito pela transparência, pela responsabilidade mesmo, por dar valor ao dinheiro do pagador de impostos, né? A gente entende que quanto mais a gente conseguir economizar, seja no Poder Judiciário, seja no Poder Legislativo, melhor, sobra mais dinheiro para o Poder Executivo para alocar os recursos onde realmente precisa na nossa sociedade, que, a meu ver, basicamente são 3 pilares: saúde, educação e segurança. Agora, você fala muito do Novo no coletivo, né? No partido,
da comunidade ali, de todo mundo junto. Você falou também de erro de estratégia, de mudança no caminho, a questão do vereador poder sair para ser candidato a deputado. Você acredita que isso faz parte dessa nova política? Porque a gente ouve muito que as pessoas não querem saber de política, não gostam de política, sendo que tem política inserido em tudo, né? Como é que vocês fazem para trazer de fato as pessoas mais jovens e também tirar um pouco desse desacreditar das pessoas nos políticos? Tem muito a ver com isso? Vocês têm uma comissão, olha, aqui não tá bacana, vamos fazer isso para ampliar mais, para atrair mais pessoas e deixar tudo às claras? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como você atrair mais pessoas de bem, pessoas de boa índole para a política, sim, sendo que a nossa grande massa não está preocupada com política, o que deveria, porque mais de 50% do que você produz, sim, fica com o Estado. Mais de 50%, ou seja, é um absurdo, né? Então, a gente lançou a Juventude Novo, para não ficar novo jovem, sim, a gente lançou a Juventude Novo, porque a gente entende também que a gente deve penetrar cada vez mais nos núcleos acadêmicos, nas universidades, nas escolas. Isso é um trabalho que a esquerda fez durante muitos anos e hoje eles colhem o fruto disso. E a direita no Brasil sempre foi muito desorganizada, a gente achava que o PSDB era a direita, então a gente sempre foi muito órfão, né, de uma pessoa que pautasse umas ideias liberais, umas ideias de livre mercado, de livre concorrência, de que privatizar no Brasil sempre foi um grande estigma. Privatizou as telecomunicações, hoje temos um mercado ávido de telecomunicações, privatizou-se algumas estatais estratégicas e privatizou-se a Vale. Hoje o Brasil ganha mais dinheiro com os impostos que a Vale paga do que ganhava de lucro quando ela era estatal. Então, assim, nós temos alguns estigmas, paradigmas que precisam ser realmente quebrados. E esse da política é um deles, de atrair pessoas como eu, que nunca me imaginei político, nunca me imaginei... eu sou empresário aqui em Salvador, sou formado em administração e engenharia, sou pós-graduado em gestão empresarial, nunca me imaginei estar atuando do jeito que eu estou, mas eu falei, não é possível. Não é possível. Se a gente não participar, quem gosta e que talvez não seja de uma índole melhor que a sua, vai participar, com certeza, e vai gerir o seu dinheiro, vai gerir os seus recursos. Né? É uma responsabilidade muito grande que você dá para o político. Você daria para qualquer pessoa gerir 50% dos seus recursos? Na verdade, a gente já faz, né? Obrigado, na fonte. Nós somos obrigados. Como é que vocês estão se preparando para ter um presidenciável na eleição de 2026? Chega a me arrepiar. Como é que vocês estão se preparando? Como é que o partido está? Porque o Zema naturalmente, já segundo mandato de governador... De um estado importante. De um estado importante. Acredito que Senado ou Presidência da República. Acho que Presidência da República é um caminho natural pelo trabalho que foi feito em Minas Gerais. Pelo perfil dele também, né? Como é que vocês estão enxergando isso? Como é que vocês estão vendo isso? Olha, toda hora a discussão aí de que o Zema vai sair do Novo. Não tem tido ruído nenhum interno. Zema tá no Novo. É bom que isso fique claro. Toda hora há um namoro do PL com o Zema e tal. Zema continua no Novo. A meu ver, é o presidenciável com mais chance no campo da centro-direita e direita. Por quê? Porque, como você falou, está finalizando o seu segundo mandato. Não vejo Eduardo Leite com potencial. Vejo Tarcísio sem estímulo para deixar a reeleição quase certa em São Paulo para tentar uma aventura na cadeira da presidência. E outros governadores, tipo Ratinho Júnior, não tem tanta expressão quanto o Zema. O Zema dialoga muito com a faixa mais pobre da população. O que a gente brinca de vez em quando é o seguinte: todo mundo falava de responsabilidade fiscal, tem que ter responsabilidade. Agora, como que isso adere ao jeito de uma classe social mais baixa? Zema falou uma frase que foi muito aderente e todo mundo entendeu. Falou, olha, o carrapato tá maior que o boi. Precisamos cortar. Então, assim, todo mundo entendeu. Então, é um cara mineiro do interior, tem um sotaque que acho que é muito peculiar e acho que isso favorece ele, porque mostra uma interiorização, mostra um regionalismo e acho que ele dialoga muito aqui com o Nordeste.
Ele fez agora uma aliança com todos os governadores do Sul e Sudeste, em prol de um pool de estados onde vão defender mais a alocação de recursos no Sul, Sudeste e talvez o Centro-Oeste também entre nesse pool. E acredito que todos esses governadores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste vão apoiar um único nome. Se será Zema, eu acho que ainda está muito cedo. Eu espero que seja, espero que sim, vou torcer muito para que Zema entre no pleito da disputa eleitoral em 2026 com chances reais de vitória. Mas a gente sabe que para isso a gente precisa fazer nosso dever de casa, e nosso dever de casa agora é 2024. Não adianta a gente lançar Zema, se aventurar, se a gente não fizer uma boa base agora nos municípios. E o Novo está em processo seletivo de conseguir novos candidatos. Tivemos mais de 3.000 inscrições no nosso processo seletivo, de pessoas querendo se candidatar pelo Novo. Vamos lançar a candidatura em mais de 350 municípios, em torno de 350 municípios pelo Brasil. Aqui na Bahia a gente vai dar um salto grande, sair de 2 cidades que a gente lançou candidatura em 2020 para em torno de 16 a 18 cidades agora em 24. Em 2020 a gente lançou em Salvador e Feira apenas. E agora em 2018, entre 15 e 18 cidades já vai dar um salto muito bom. E para que Zema tenha alguma chance, se vier a ser candidato a presidente, provavelmente a gente vai precisar coligar com outros partidos. E isso está na pauta. A gente já coligou agora no governo de Minas com alguns partidos. A gente conseguiu maioria na Assembleia. Muitos projetos de Zema estavam parados na Assembleia, projetos importantes, tipo o de recuperação fiscal. E estava parado porque a oposição fazia uma oposição somente para se opor. Parece que queria se opor também ao próprio Estado que o elegeu. Então, conseguimos maioria, destravamos algumas pautas e, assim, a tendência, a meu ver, é que Zema seja candidato, mas a gente não pode fixar isso, tem muita água para passar debaixo da ponte ainda, mas espero que seja, espero que o partido esteja em condições de ter um presidenciável realmente com chance, e vai ser muito bom, acho que vai ser muito bom para o país, se a gente tiver pelo menos o diálogo mais ético, um diálogo mais sem partir para agressão, como não sei se vocês assistiram na Globo, o debate entre Lula e Bolsonaro foi horrível. Sim. Aquilo é péssimo para a nossa democracia. Um chamava o outro de ladrão, o outro chamava o outro de corrupto e por aí vai. E para ser leve aqui, né? Como é que você enxerga essa polarização, essa briga, essa confusão aí? Acho péssimo, péssimo para o país. Acho que o brasileiro só perde com isso. Só perde a nossa democracia. Acho que essa briga com o judiciário também precisa ser resolvida dentro do campo da Constituição, logicamente. O judiciário não era para estar em evidência. O judiciário é para julgar a Constituição, se aquilo é constitucional ou não. O judiciário, na minha opinião, está passando a barreira de defender a Constituição e ganhando uma notoriedade, ganhando uma publicidade que, na minha opinião, faz mal também para a nossa democracia. E como é que você avalia esse movimento que foi feito, né? Você citou até mais cedo aí, o movimento dos governadores, né? Zema foi um dos protagonistas na fala infeliz, ao meu ver, da questão da separação comercial do Nordeste com o Sul, né? Você, enquanto nordestino, fazendo parte de um partido, construindo em torno, né, dele, vê um tipo de posicionamento que realmente fere a nós nordestinos. Ariel, não sei se você leu a íntegra da entrevista, mas a manchete foi completamente... Eu li tudo. A manchete foi completamente desvirtuada do real interesse dele. Ele em nenhum momento falou de separação, de segregação, de Brasil 1, Brasil 2, absolutamente. O que ele falou é de termos... E tem uma situação que aí você precisa compreender. Tem uma situação aí, existe um consórcio Nordeste. Todos os estados do Nordeste são unidos no consórcio Nordeste. Já é feito isso. O Nordeste já fez isso antes dessa proposição que está sendo feita Sul-Sudeste. Por que quando o Flávio Dino, que fazia parte do consórcio Nordeste, estabeleceu o consórcio Nordeste, por que não foi chamado de separatista também, né? Então, assim, a meu ver, ele tem mérito, o mérito do que ele quis dizer existe, mas a forma provavelmente não foi adequada e também contribuiu com uma imprensa
muito tendenciosa, vamos dizer assim, que desvirtuou a manchete, inclusive fez uma nota depois modificando a manchete, não sei se o Estadão depois admitiu o erro. O que ele quis dizer foi o seguinte: os estados do Sul, Sudeste e o Centro-Oeste, que está mais ou menos indeciso se entra ou não, geram um PIB muito grande para o país, e o país gasta um percentual muito maior do que é gerado pelo Sul e Sudeste no Nordeste. E esse deslocamento de renda está perpetuando a pobreza aqui no Nordeste. Porque quando você tem gastos do governo diretamente com Bolsa Família e outros programas sociais, você está perpetuando a pobreza naqueles estados. Hoje a Bahia tem mais beneficiados do Bolsa Família do que pessoas com carteira assinada. Isso é muito prejudicial. Por quê? Porque é uma boca de jacaré. Quanto menos pessoas com carteira assinada, pior o déficit da Previdência. Você acaba incentivando pessoas que recebem Bolsa Família a não se formalizar, porque ela quer continuar na informalidade e recebendo o Bolsa Família. Então é um atraso. Na minha opinião, esses programas sociais devem existir para acabar com a extrema pobreza, mas precisa de uma porta de saída, precisa ensinar a pescar, né? E a meu ver, com abertura comercial, atração de novos investimentos, facilidade de abrir empresas, menos burocracia para a pessoa ser autônomo, ter curso técnico de qualidade, etc. e tal, uma série de coisas. Então, o jeito que Zema falou, a princípio não foi mais correto, mas existe coerência no que ele falou. Poxa, somos aqui os estados, somos uma federação. Por que a gente o estado de São Paulo produz muito mais do que recebe em troca do governo federal, né? Coisa de 20 vezes, recebe 20 vezes menos do que o que eles pagam de imposto e produzem para a federação. Então, assim, é uma discussão justa, válida, mas talvez a forma como ele falou foi interpretada de uma forma diferente, já foi também aumentada pelo nosso jornalismo e acabou tendo essa repercussão que depois foi feita uma pesquisa pela Quest e 57% dos nordestinos aprovaram o que ele falou. É interessante esse dado também, acabou ganhando uma repercussão e os nordestinos querem sair das amarras do Estado. A gente sente isso, mas às vezes não sabe como. Qual o projeto do Novo para o Nordeste? A gente está com o senador Eduardo Girão, no Ceará. Ele não foi eleito pelo Novo, veio para o Novo. Se você entrar no ranking dos políticos, é o parlamentar entre deputados federais e senadores número 1 do Brasil, é o Eduardo Girão. É um excelente quadro. Nós tivemos também em 2022 e 2020 o Rogério Marinho, lá do Ceará, de Fortaleza, um cara extremamente alinhado com os princípios. Aconteceu mais ou menos o que aconteceu com a Priscila Chamas aqui, aconteceu com o Rogério Marinho. Foi muito bem votado para deputado, foi muito bem votado para vereador, acabou não sendo eleito por falta de uma maior nominata, né? Mais candidatos fazendo parte ali da chapa. E para o Nordeste, o Novo entende que diminuir as amarras do Estado, diminuir progressivamente essa questão de benefícios sociais, atração de novos negócios. O Nordeste tem um potencial enorme para a energia eólica, para a energia solar. Temos um potencial turístico absurdo com o nosso litoral, com a Chapada Diamantina, com os Lençóis Maranhenses. E, às vezes, falta o incentivo do Estado. Falta o Estado entrar com segurança. Falta o Estado entrar com educação básica de qualidade. Falta o Estado entrar com saúde boa, porque onde tem saúde precária acaba tendo maiores problemas de educação. Ou seja, o básico que o Estado deveria fazer, que a gente entende que é onde o Estado deveria focar, não faz. Nem escola privada consegue ter a sua própria metodologia de ensino, não tem que ser tudo submetido ao MEC. Ou seja, uma escola privada não pode oferecer curso de finanças no ensino médio.
André, você falou aí em um determinado momento que você não entendia muito de coeficiente eleitoral, né, de votação no início, né, quando você decidiu entrar na política. Isso acontece com muita gente. Tem muitas pessoas que não entendem disso e muitas se afastam e outras não. O problema tá aí, porque tem muita gente que entra na política, que é eleito, que tem uma cadeira lá e que não entende muita coisa. Você acha que dentro da política se consegue aprender caminhando ou tem muita gente despreparada na política? Muita gente despreparada. Muita mesmo. Tem vereador que se elege e nem sabe como se elegeu. E ainda mais eu, como dirigente, todos os dias é mensagem. O típico da mensagem é o seguinte: com quantos votos eu preciso ser eleito nesse seu partido? A clássica, né? A clássica, Preciso de quantos votos nesse partido aí? Aí, meu amigo, a conta não é fácil, a conta não é assim, precisa saber qual é o coeficiente eleitoral, precisa saber qual é o seu município, quantas cadeiras tem no município, quantos votos válidos tem, dividir um pelo outro, e aí você vai achar o quociente. O quociente é o número X que o partido inteiro, todos os votos daqueles candidatos, se atingirem esse número X, aí o partido faz uma cadeira. E quem assume o mais bem votado dentro do partido. Então, eu gosto, toda vez que me perguntam, eu gosto de explicar o cálculo, sabe? Porque a gente precisa ir aos poucos quebrando e mostrando realmente como que funciona. Assim, e muita gente não sabe como funciona e sabe, não vou me candidatar porque eu não vou me eleger. Sim. Mas, poxa, é tão importante você emprestar o seu carisma, emprestar a sua reputação para um partido que você acredita, para um partido que não vai manchar isso na sua biografia, que eu recomendo a todos se candidatar. Eu fui candidato, é uma experiência única, é uma experiência muito gratificante. Eu fui candidato bem na época da pandemia. Eu tive mais de um relato de pessoas que estavam no litoral norte aqui de Salvador e veio aqui para Salvador para votar porque era eu que estava na urna. Então, assim, é muito gratificante. Você sai, no meu caso, eu saí totalmente da minha zona de conforto, consegui me comunicar melhor, consegui explanar mais algumas ideias que eu tinha sobre determinados assuntos. Então, recomendo a todos. E tenha certeza, o partido vai abraçar, o partido vai fazer o máximo possível. A gente tem alguns cursos também na Fundação Brasil Novo, mostrando um pouco sobre democracia, falando um pouco sobre a separação dos poderes, diversos cursos que qualquer filiado e candidato pode fazer também de forma online. E é isso. É uma experiência enriquecedora. Muito. A legislação eleitoral, a cada ano, ela está afunilando, né? Principalmente para os partidos. Na última eleição mesmo, muitos partidos tiveram que federalizar para sobreviver. Você não tem medo que na próxima eleição o Novo vire um partido de aluguel? Não, por conta que eu falei anteriormente. O Novo não depende de fundo partidário. A gente está utilizando apenas o rendimento agora nesse momento, mas a gente sobrevive, toda a nossa estrutura, que é uma estrutura grande, tá? Para você ter um partido hoje, é a estrutura de TI, de comunicação, de assessoria de imprensa, de questões burocráticas também, jurídico, contábil, é uma estrutura grande. A gente sobrevive de nossas contribuições de nossos filiados. Abrimos precedente agora no início do ano de que filiados isentos de imposto de renda também podem solicitar a isenção da contribuição para o partido. Isso aumenta o nosso leque, né, a nossa gama de abertura para novas pessoas, jovens, né? Principalmente para os jovens, o que tem acontecido, mas eu não tenho medo nenhum disso acontecer em relação a federalizar. Justamente porque a gente não depende. Os partidos que estão se federalizando e se fundindo são países o quê? São partidos que querem ou que precisam abocanhar um pouquinho mais do fundo partidário. O Novo, isso não acontece. A gente tem conseguido sobreviver com o que a gente tem, não é muito, mas a gente consegue arcar com nossas despesas. Eu falo porque com essas federalizações, o funil, né? A quantidade de candidatos por partido federação, você termina reduzindo, né? Um partido que tinha, à época, 30, hoje em dia ele vai ter 7, 8, cada partido. Candidato. Se você tem... candidatos, desculpe. Se você tem menos partidos... Hoje a regra é 100% mais um. Isso. De cadeiras. Então você... Antigamente era 100% mais 150. 150%. 150. Então, assim, você reduz a quantidade de candidatos. E você
teoricamente, né, teoricamente, na prática, você reduz a quantidade de partidos que vão participar do certame eleitoral. Então, assim, alguns partidos menores, né, que é o caso do Novo, que ainda está surgindo e ainda está em processo, né, de ganhar uma musculatura nacional, ele se torne realmente um partido de aluguel, não por conta do fundo partidário, mas sim pela quantidade de candidatos que vão estar indo para a legenda. Você entendeu o que eu estou falando? Entendi o que você está querendo falar. Como, por exemplo, algum candidato a majoritário, por exemplo, a prefeito, quer estabelecer o Novo na cidade dele para ter mais de um partido ele controlando para ajudar a candidatura dele. Talvez. Talvez eu tenha um mandato de vereador e eu monte o partido aqui e aí. Entendeu? Eu não quero, na verdade, eu não quero fundo partidário. Eu tenho aqui, vou montar o partido. Para ter mais chance de eleger. Não, tá claro. Entendeu? Bom, eu acho que pode acontecer, pode. Mas se a pessoa não tiver aderência aos princípios, valores, ideais do Novo, ele vai sair. Já aconteceu. Mas sai por expulsão ou por sai? expulsão. Já tivemos uma vereadora expulsa em São Paulo. O Novo não passa a mão na cabeça de ninguém, tá? Fez besteira, vai pra CEP, como eu falei anteriormente. Se for definido na CEP que a pena é expulsão, vai sair. Não tem... O que é CEP, André? CEP é a Comissão de Ética Partidária. O que vocês avaliam enquanto antiético para o político em si? Olha, eu falo para os que já têm mandato e que ao decoro, né? Sim. Se tá xingando, quando o candidato sai pelo Novo, ele assina um termo de compromisso. Sim. Eu posso até mostrar para vocês depois, vocês podem mostrar aí durante a live. O termo de compromisso, a pessoa se abdica de alguns privilégios, se responsabiliza a sempre respeitar o decoro, sempre ter um diálogo sempre baseado nos princípios da ética, do ordenamento, né? Do ordenamento, exatamente, das orientações do partido. Então, assim, se for descumprido qualquer termo desse, vai para a CEP. A pena pode ser de uma simples notificação até a expulsão do partido. E em relação a se apropriar do partido, isso não acontece no Novo. Por quê? Porque os dirigentes, eles precisam ser filiados ao partido pelo no mínimo de 6 meses. Isso já já quebra bastante. Ou seja, só vira dirigente quem já tem um certo alinhamento, quem já estava ali no partido anteriormente. Então tem esse filtro, precisa ser 6 meses de filiação. Outro diferencial muito grande no Novo, dirigente não pode se candidatar, nem o próprio dirigente, nem parente de primeiro grau. Mãe, filho, esposo, não pode se candidatar. Por quê? Porque a gente entende que há um conflito de interesse muito grande entre a pessoa ser dirigente, o dirigente define a alocação de recursos para os candidatos e a pessoa ser candidata. A destinação, né? E a destinação, E ele ser candidato, ou um parente de primeiro grau dele ser candidato, a gente entende que há um conflito de interesse muito grande. Então, eu não vejo o Novo, o partido, como um partido de apropriação, um partido de aluguel. Eu acho muito difícil isso acontecer. Até porque 90% também dos dirigentes trabalham de forma voluntária. Tá? A gente aprovou recentemente a remuneração para dirigentes. E até então, quando a gente tinha de recurso apenas dos filiados, todos os dirigentes trabalhavam de forma voluntária. Agora que a gente está com a profissionalização melhor, utilizando o rendimento do fundo partidário que está em nossa conta, aí sim, temos hoje já dirigentes que são dedicação exclusiva para o partido. Antigamente ninguém era dedicação exclusiva, todo mundo tinha seus trabalhos, precisavam e prestavam ali uma ajuda, uma consultoria para o partido. Hoje não, já temos dedicação exclusiva em alguns estados. Infelizmente eu não consigo ser dedicação exclusiva, eu tenho meus negócios, tenho meu trabalho, mas assim, estou dando o meu máximo para conseguir intercalar. Então, que pode acontecer? Pode, mas acho muito difícil. 2024, como é que vai estar o Novo? Você falou que vocês vão sair de 2 cidades para 15 a 18 cidades. Você tem um panorama de quais cidades são que vocês vão... Temos tudo mapeado. Nosso processo seletivo está em andamento. Vamos lançar agora no dia 30. Hoje, né? Isso. O dia que está sendo transmitido. Dia que vai ser transmitido. Dia 30 a gente está lançando daqui a pouquinho
os nossos pré-candidatos a prefeito. Inicialmente temos 3 aprovados. Temos outros que estão sendo avaliados ainda. Você pode dizer quais cidades você Infelizmente vai não. O processo seletivo corre em sigilo. E a divulgação vai ser feita nacionalmente. Então, infelizmente, não vou poder dizer. Mas agora a gente vai lançar 3 pré-candidatos a prefeito, com boas perspectivas, pessoas muito alinhadas e um perfil excelente. E acredito que até o final do ano a gente lance mais uns 6 ou 7 pré-candidatos a prefeito. Isso Bahia. Isso Bahia. Provavelmente essas 15 a 18 cidades, nem todas elas a gente vai ter candidato a prefeito, tá? Provavelmente algumas a gente vai compor com alguma chapa do executivo, até de outro partido. A gente está em processo de negociação. Mas não é negociação escusa nenhuma, tá? É um apoio realmente, porque nem toda cidade vale a pena a gente lançar prefeito, tá entendendo? Porque é um gasto a mais, às vezes a gente tem um potencial de ter um candidato excelente para vereador, e aí ele sai para prefeito, a gente acaba perdendo aquele candidato para vereador. Isso a gente entende que é melhor até às vezes abrir mão da candidatura ao executivo para ter mais chances ao legislativo. E o que a gente quer é isso, eleger vereadores, porque todos os nossos vereadores eleitos vão sair como candidato a deputado federal em 2026, se Deus quiser, junto com o Zema. Agora você falou do Juventude Novo, né? Isso. Eu queria saber se existe e como é que está o Novo Mulher. Como é que está esse espaço para as mulheres serem candidatas no partido e se há projetos nesse pleito aí? Temos também. Temos o Instagram, Novo Bahia Mulher. É de extrema importância a candidatura feminina, tanto por conta da cota de gênero, quanto porque a gente acha que o lugar de mulher é onde ela quiser mesmo, na política principalmente. Temos excelentes mandatárias do Novo pelo Brasil. Uma deputada federal, não sei se vocês conhecem, a Adriana Ventura, excelente. Sim. Foi quem relatou o projeto de telemedicina na pandemia. Um projeto de extrema importância, porque as pessoas iam para os médicos, iam para os hospitais para ter atendimento de consultório, ou seja, ficava mais vulneráveis, né, mais exposto ao coronavírus na época. Então foi extremamente importante. E se utiliza até hoje, né, mesmo tendo passado. Temos um grupo de embaixadoras do Novo também, só de mulheres. Aqueles cursos que eu falei anteriormente da Fundação Brasil Novo, para alguns filiados, esses cursos são pagos, mas temos outros para mulheres também que são gratuitos. E como a gente entende que a candidatura feminina no Novo é um gargalo, já tivemos inclusive no passado que cancelar candidaturas masculinas porque a gente não tinha candidatura feminina, já que a gente não compra candidatura, a gente não trabalha com candidatura laranja, impossível isso. Só sai candidato realmente para o Novo quem quer, quem tem essa vontade, quem deseja e quem passa pelo processo seletivo. De laranja só a cor do partido. De laranja só a cor. E a gente também não lança candidatura, seja masculina ou feminina, prometendo cargo, se candidate, se fulaninho ganhar, você assume a assessoria dele. Também não. É muito importante que o candidato, quando se elege, que ele faça uma equipe realmente técnica para assessorar ele. É o que deveria acontecer com todos os outros partidos, mas a gente sabe, infelizmente, que não é a prática. Tem muitos casos de rachadinha, tem muitos casos de nepotismo, parentes aí... Empregue meu parente que eu emprego o seu, cruzado, exatamente. Então, o Novo veio para ser um partido diferente. Temos, assim, quando foi criado da melhor forma possível, sabe? Foi pensado para ser, vamos fazer aqui um partido decente, o que precisa? Aí foi inspirado em diversos outros partidos ao redor do mundo e tal, pegou algumas referências nos estatutos de outros partidos liberais, principalmente o da Alemanha. E em relação às mulheres, temos esses diferenciais. Estamos de braços abertos para receber candidaturas, é um gargalo nosso. Dos nossos inscritos no processo seletivo, apenas 12% foi de mulheres. Então, a gente precisa chegar a esse número para 30%, para que a gente não tenha que cortar nenhuma candidatura masculina. Então, fica aqui o convite, inclusive. Deixa eu me perguntar. Os filiados, eles têm um valor mensal, né? Que eles pagam ao partido. E aqueles que já têm... que
foram eleitos pelo partido, quais obrigações, além da contribuição ele tem com o partido? Somente a contribuição de ser filiado. Muitos outros partidos cobram dízimo, né? Percentuais. E no Novo não. O partido não tem ingerência nenhuma sobre O mandato. o mandato. Duas coisas separadas dentro do Novo. Muita gente não consegue entender isso. A gestão partidária é diferente da gestão dos mandatos, né? Tanto que quem é dirigente não pode se candidatar. Então, assim, a parte institucional fica preservada. O partido só fiscaliza. O partido só fiscaliza, exatamente. Se está respeitando aquele termo de compromisso, se está desenvolvendo um trabalho técnico realmente, se está tendo assiduidade, se está votando de acordo com o que a gente entende que é certo. Então há essa fiscalização, há esse cuidado. Na Bahia e em Salvador, vocês são situação, oposição? Como é que vocês se posicionam politicamente no estado e na capital? A gente, durante muitos anos, a gente se considerou independente, né? Até porque, por uma questão de separação dos poderes, é importante que os vereadores eleitos tenham uma certa independência para poder fiscalizar o prefeito eleito. E no caso dos deputados estaduais, a mesma coisa, né? Fiscalizar o governo do estado. Então, a gente se considerou independente. Em 2022, o nosso governador reeleito Zema apoiou o Bolsonaro, né? Então, assim, tivemos diversas críticas em relação a isso, mas no momento lá ele entendeu que realmente o Lula ser contra o PT era o melhor para o estado e ele apoiou o Bolsonaro. Aqui na Bahia, nós tivemos o segundo turno entre Neto e Jerônimo. A gente se colocou como independente também nesse pleito, tá? Então, até porque a gente não conseguiu eleger nenhum deputado estadual. Se a gente tivesse eleito algum deputado estadual, provavelmente ele iria se declarar em algum dos lados, porque a gente não é interessante ficar em cima do muro. Mas como a gente não elegeu, aí a gente não abdicou também de apoiar qualquer dos lados. Então não se posiciona, tanto faz. Não é que tanto faz, é porque eu tenho a minha opinião pessoal, mas outros filiados podem ter a opinião pessoal deles também, entendeu? Então assim, você liberou os filiados a se posicionar. Vírgula. De acordo com o estatuto do partido, os filiados só podem apoiar membros do partido. Candidatos do partido. Oficialmente. Não pode pedir voto para nenhuma outra pessoa. Exatamente. Podendo, inclusive, se acontecer isso, ter até, inclusive, punição. Tanto que para o Zema precisa apoiar o Bolsonaro, foi feita uma resolutiva onde foi aprovado que os filiados poderiam apoiar o Bolsonaro no segundo turno para presidente. Mas a nível estadual e municipal a gente não teve nenhuma normativa. Sem entender, vou até repetir o que Paulo até perguntou. Presidente aqui na Bahia, vocês apoiaram o Bolsonaro também? Porque você está falando de Zema de Minas. Aqui na Bahia vocês ficaram neutros? Como a gente não ganhou o pleito, a gente não se declarou. Nem para governo, nem para presidência. Exatamente. Se a gente tivesse algum mandatário eleito, provavelmente ele ia se declarar, se posicionar para os dois lados. Para algum dos lados, exatamente. Certo. Mas como a gente não teve mandatário, a gente se abdicou também de se posicionar. E nenhum filiado pôde também se posicionar para falar nada. A gente liberou os filiados a apoiarem Bolsonaro. Sim. Oficialmente, no caso. Oficialmente, foi feita uma resolução, tanto que o Zema só pôde apoiar Bolsonaro por conta disso. Mas a gente não liberou os filiados a apoiarem Lula. Cada estado ele tem a sua independência ou é um regimento de cima para baixo? O estatuto é nacional. Todos os dirigentes, todos os estados precisam seguir o estatuto. E existem normativas e resoluções a nível nacional, estadual e municipal também. Nas cidades onde tem diretório municipal. Entendi. Chegou, né? Chegou. Aquela hora. Na hora triste. Ruim, a hora. Se Na deixar, pior hora, a gente fica aqui 3 horas. Oh, meu Deus. Suas considerações finais, meu amigo. Agradeço muito o convite. Obrigado. A gente tem um canal assim pra gente pulverizar um pouco das ideias do Novo. Acho que foi muito esclarecedor. Se bem que não pode usar essa palavra agora, né? Mas acho que foi muito enriquecedor, vamos colocar assim. Apesar de que eu acho que eu não sou mais racista, menos racista por estar usando uma palavra ou outra.
Mas acho que foi muito bom o local, o debate, e convido a todos a seguirem as redes sociais do Novo, aqui na Bahia, Novo 30 Bahia. Temos também o da Mulher, Novo Bahia Mulher, e também temos a Juventude Novo, que é Juventude Novo Bahia. E ficam todos convidados a se candidatarem, se candidatem, é uma experiência única, é muito bom, muito gratificante, não tenham medo de se melar. Muita gente pensa, vou entrar na política, vou me sujar, só tem ladrão, só tem lixo, só tem lama. Não, dá para fazer uma política honesta, dá para fazer uma política boa, que é o que nós desejamos e temos conseguido fazer aqui com o Partido Novo. Pronto, É isso. então. Convite feito. Meu povo, Obrigado, a gente vai né? ficando até aqui. Tchau, 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 gente. tchau. Tchau. Obrigado a todos.